Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, segunda-feira, hein? 26 de setembro de 2022. E eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para falar de NBA, para falar de basquetinho, para falar no seu ouvido, para falar no seu coração, para te fazer companhia nessa semana que se inicia. Olha só, rimou sem querer, hein? Tudo bem, Lucas? Animado para começar mais uma semana? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Bem animado, viu? Bem animado, semana cheia, semana super importante aí no mundo esportivo, semana super importante aí também no mundo de maneira geral, assim como todas as semanas, né, Guilherme? Porque cada dia é especial na vida de todo mundo, né? Então Você diria que aproveita. cada dia é uma chance de ser melhor que ontem? Né? Certamente, Guilherme. Então, fiquem atentos aí, viu, Guilherme? Noite preocupante, né? Noite de ontem, um projeto aí, um suposto projeto fan favorite do Twitter foi parcialmente, como é que eu posso falar, exposed, né? Então, se você tem doado aí por causas nobres, sempre faça questão de saber se você está acompanhando mesmo para onde vai isso aí, porque as pessoas, infelizmente, abusam da boa vontade dos outros, né? Então, muito cuidado com... Eu diria até, Guilherme, cuidado. Olha só onde eu vou, hein? Cuidado até com esses príncipes que se dizem nigerianos, viu? Que falam que vão te dar uma grande fortuna aí. Então, tomar cuidado com todo tipo de e-mail e correntes também. Correntes são muito perigosas. Começo caótico, Guilherme, de propósito. Por quê? Porque hoje a gente fala de Sacramento Kings, né? Sacramento Kings, uma franquia maravilhosa que trouxe para o mundo da NBA revoluções, trouxe grandes jogadores, trouxe talvez o primeiro. O primeiro é maldade, né? Mas assim, um cara super mortífero da linha dos 3 pontos, né? Que veio logo antes do boom dos 3 pontos, o Peja Stojakovic, além de grandes outros nomes, mas que frequenta sempre o equivalente às páginas policiais de jornais, né, Guilherme? Porque só aparece falando, olha que desastre mais uma vez o Sacramento Kings, aparece com recordes negativos aí, agora a equipe, isoladamente a equipe que há mais tempo fica longe de playoffs na história da NBA. Guilherme, Sacramento Kings aqui na boca do Cassinho, nas mãos do Cassinho, o impiedoso Cassinho, Guilherme, lá na KTO, tá com 33 vitórias e meia, ou seja, sequer vai para play-in, segundo o Cassinho. É para isso tudo, Guilherme? É para pouco isso tudo? É para mais do que isso tudo? O Sacramento Kings é para o quê? Seu começo eu achei bem assim forte, não estava pronto para essa abertura sua. Okay. Posicionamento forte contra golpes, né? Mantendo Isso. a posição dura, né? Doa quem doer. Nacionais e internacionais, viu, Guilherme? Sou contra inimigos nacionais e internacionais. Doa Assim quem como... doer, né? Isso. Postura corajosa aí de Lucas se posicionando contra golpes, né? Acho que pouca gente tem essa coragem aí de Lucas. Cara, vamos lá. Sacramento Kings vem de projeto novo, com uma figura bastante conhecida na NBA. Mike Brown, novo técnico, foi técnico do Cavs por muitos anos. Passou pelo Lakers, passou por outras franquias, estava no Golden State Warriors como assistente do Steve Kerr, um dos assistentes, né, do Steve Kerr, e foi convidado para assumir o Sacramento. E levou a turma dele, Lucas. Levou uma turma toda nova lá para o Sacramento, e no meio da galera toda que ele levou, são 5 assistentes, Leandrinho, né? Leandro Barbosa. Então, de certa maneira, e dessa vez vai doer dizer, o Kings é o Brasa na NBA. Né? Então, às vezes o Brasa não é aquilo que a gente queria. Então, tá certo que a gente era o Golden State, né? Era o Brasa na NBA, agora é o Kings. Então, vamos dizer a verdade, não é uma grande notícia. Mas, com protagonismo, né? Agora o Leandrinho não é mais só player development, ele também agora ele é assistente técnico. Acho que é uma evolução bem interessante, né? Eu acho que o Splitter estava na frente, assim, posição que ocupa na gestão de equipes da NBA, e agora o Leandrinho acaba por se tornar o brasileiro com mais impacto, vamos dizer assim, dentro da quadra, né? A gente sabe que fora da quadra tem outros jogadores, outros players aí brasileiros que são bem relevantes do ponto de vista extra-campo, né? Agora, Lucas,
Esse time do Sacramento, se a gente conseguir olhar... Guilherme, você não falou se você é contra ou a favor de golpes, hein? Cara, eu acho que temas contraditórios, Você é isento assim, né? no Não, ramo do golpe? é que eu acho que assim, temas que são muito complexos, duros, né? Que não é fácil se posicionar. Quando um se posiciona, Lucas, é importante que o outro fique mais tranquilo, né? Ok. Então, assim, o Lucas é contra golpe. Então, essa é a mensagem aí. Porque vai que os favoráveis de golpes, né? Estejam ouvindo o Café Belgrado aí e falam assim: vou parar de ouvir esses caras, eles são contra golpe, né? Então, fica aquela esperancinha no fundo de que ele não seja, que eu não seja a favor, entendeu? Ok. A gente sabe que eu não sou, também me posiciono de forma similar à sua, mas vamos deixar assim, entendeu? Para agradar aí golpistas e não golpistas, né? Isso. Mas a sua posição, eu quero elogiar aqui a contundência. Lucas, o Sacramento Kings, coloca no assunto aí do podcast contundência. O Sacramento Kings consegue colocar um time em quadra que eu acho um time competitivo, né? Um time de nível NBA competitivo. Claro que quando a gente fala NBA competitivo, não é para ser campeão, não é para disputar mando de quadra no playoff, mas é um time que, se você enfrentar, se você olha lá no calendário, né, Sacramento Kings não é uma vitória simples, não é um jogo bobo, né? Tô falando elenco, né? Se você consegue colocar em quadra o De'Aaron Fox, você consegue colocar, vamos colocar na posição 2 aqui, acho que é talvez o grande buraco aí, mas vamos apostar no Devin Mitchell, né? Que dá para jogar ele e o Fox. Harrison Barnes, um jogador que já foi campeão da NBA, tem um super salário, um jogador bem sólido, né? Aí você pode pensar aí na posição 4, de repente, aí. É que eu tô pensando no Sabonis na 5, né? Então coloca aí um Richard Holmes e o Sabonis, ou alguma outra opção, eles têm várias ali para você escolher. Nenhuma é exuberante, mas enfim. Não dá pra dizer que é um time que é fácil de ser batido. O Sabonis é um All-Star. O De'Aaron Fox é um dos armadores dos jovens mais interessantes. Vem crescendo a cada ano, né? Temporadas bem empolgantes. Eu acho que a temporada passada mostrou, né? As duas últimas temporadas, né? 25 e 23 pontos por jogo. É um jogador de elite, assim, na posição. Pode não ser top 5, mas, cara, você vai listar 10 armadores da NBA hoje. Acho que o Fox tá na briga. Pode ficar fora por um, pode ficar fora por dois, mas tá na briga. E o Sabonis vai listar 5 pivôs da NBA, cara, é difícil. A gente pensa sempre assim: Jokic, Embiid, Gobert, que são todos os anos. Cara, o Sabonis tá distante desses dois primeiros. Defensivamente tá distante do terceiro, mas ofensivamente é muito melhor que o terceiro. E de resto, cara, ele briga com qualquer pivô da liga. Então, assim, eu tô falando de jogadores de elite. Então, temos aqui jogadores da elite da NBA e alguns complementos que podem ser interessantes. Eu não citei, por exemplo, o Kevin Huerter, que tá lá, que é um cara que jogou playoff até esses dias, com um bom rendimento. Um cara que pode fazer posição 2. Você pode até jogar um small ball, né, com De'Aaron Fox, Devin Mitchell, Kevin Huerter, Harrison Barnes e Domantas Sabonis. Acho que é um small ball seguro, assim, tranquilo. Então, assim, o quinteto, a experiência do técnico, tudo isso, assim, você olha e fala, cara, é um time competitivo. Dá para brigar para chegar em algum lugar. Mas aí, Lucas, e aí sempre há um porém, né? Porque quando a gente faz a argumentação, Lucas, é assim, né? Que as pessoas fazem, né? E aí, por expediente, por experiência, por até preguiça, né? Da maneira de pensar, a gente é levado a fazer esse tipo de raciocínio, né? A gente elenca as coisas positivas e logo vem a quebra, né? Quebra de expectativa. Assim que é o discurso moderno, desde. Escola Wolf Maia ensina muito isso, Guilherme? Cara, eu tava pensando mais até assim em Sócrates, mas tô topando Wolf Maia também, que eu acho que eles dialogam, né? Então, Sim. embora haja Imagina os diálogos, né? motivos. Sócrates e Wolf Maia, meu Deus. Porra, sensacional. E o curioso, né, que fala-se pouco sobre isso, mas ambas as personalidades aqui citadas são conhecidos, né, por trabalhos que as pessoas ficam sem camisa, né? Os filósofos gregos todos sem camisa sempre, nas esculturas. Ou no máximo uma túnica, né? E os personagens aí de Kubanacan, de Wolf Maia como um todo também, muito célebres pela ausência de vestuária, sobretudo a parte superior, né? Mas, Lucas, Guilherme, o essa é a porém, matéria que eu queria fazer. É exatamente essa matéria que eu queria fazer. Mas vai ficar para outra ocasião. Lucas, que eu quero dizer é que é o Sacramento, né? Um time que não tem cultura esportiva, um time que não tem cultura de desenvolvimento, um time que tá
Aliás, o problema é que tem cultura, né? Uma cultura da derrota, uma cultura do desastre, a cultura das coisas que dão errado, a cultura da falta de noção, a cultura de falta de saber o que fazer. E a mudança, né? A mudança me parece tentar ser radical, né? Mais uma vez, né? O Kings tenta mudar o tempo todo. A mudança vai em um sentido um pouco diferente de rebuild, de projetos que tentam ir em outra direção, porque não aposta num assistente técnico, um cara jovem, né? Não, aposta na comissão técnica tem, por exemplo, o Jay Triano, que foi assistente técnico na NBA, foi até técnico interino, foi técnico principal do Toronto Raptors. Tem o Doug Christie, que é de lá da casa, tá começando agora nessa função, mas há muito tempo aí, né, no ambiente. E claro, né, o Mike Brown é um veterano da posição. Então, de alguma maneira, tentar criar de algum lugar. Agora, pegar, acho que 3 desses caras, 3 ou 4, trabalhavam com o Mike Brown lá no Golden State, em posições menores, né? Cara, não é bem isso, né? Não é assim que você constrói uma cultura, mas tem que se partir de algum lugar. Se vai ser do Mike Brown, né? Se o Mike Brown é esse lugar de onde você quer partir, bom, o Mike Brown não é técnico da NBA desde 2014. O Mike Brown chegou no final de NBA, comandando o Cavs de LeBron James, e mesmo assim teve muita dificuldade de procurar emprego porque sua campanha no Lakers foi bem ruim, né? Assim, para os padrões de Lakers, né? Bem ruim, não conseguiu levar o Lakers a nada relevante. Tá de assistente da NBA desde 2017. Não é por acaso, né? Não é por acaso que um técnico que já foi até finalista de NBA, que comandou LeBron jovem, foi pro Lakers, acho que tinha o Kobe ainda nesse time. O cara não conseguir nenhum lugar, né, dos 30 da NBA, tem que ficar bastante tempo no Golden State, e aí consegue essa oportunidade agora no Kings. Também não é uma coisa assim, nossa, tô com um técnico aí que vem para revolucionar. Não acho que seja bem isso. Mas o Mike Brown ficou muito tempo num time que joga o basquete mais bonito do mundo. Então, talvez exista um outro Mike Brown que a gente não conheça ainda. Ele que foi famoso pelas defesas que criou. Talvez apresente aí um ataquinho carisma, né? Mas, Lucas, passa tudo por motivos organizacionais, né? Maceta o Kings evoluindo? Guilherme, eu acho que o problema do Kings é o peso que se tornou essa longa seca de playoff, né? Porque há pouco tempo assumiu o Monte McNair, né? Que é o novo executivo, no lugar do Vlad Divac. E o Vlad Divac já tinha também essa necessidade, olha, leva o time para os playoffs, né? E o Divac não conseguiu, fez doideiras, né? Assim, a principal doideira foi passar o Luka Doncic, mas não foi só isso que o Vlad Divac errou, né? Trocas bizarras como a do Nick Stauskas, cara, o draft do Nick Stauskas, né? Depois trocas bizarras como a do Nick Stauskas acabam pondo um peso na construção do futuro do Sacramento Kings, né? Então, assim, foi muita troca ruim, muita decisão ruim, a pior possível, que foi passar o Luka Doncic pelo Marvin Bagley, e a partir daí, aliás, e já vinha desde antes disso essa necessidade de, olha, precisamos voltar aos playoffs porque somos um saco de pancadas já desde 2006. 2006, Guilherme, foi o primeiro playoff do LeBron, da vida do LeBron, e o último do Kings. De lá pra cá, o LeBron já jogou mais jogo de playoff do que, tipo, quase 100 jogos a mais do que o Kings tem na sua história, de 2006 pra cá. Então, assim, o Kings tá perdendo o bonde da NBA, né? O Kings tá pra trás e pra trás por muito. E acho que por isso que não estão conseguindo fazer esse movimento que devia ter sido feito, né? De, olha, limpa tudo. Olha o que o Jazz fez, velho. O Jazz estava lá em cima, ganhando 50 vitórias, falou, não dá pra ser campeão, vou recomeçar a partir do nada aqui. O OKC tem feito isso, o Philadelphia tem feito isso, né? Quer dizer, fez isso, né? E agora tá em outro momento. O Rockets está fazendo isso, né? Mas o Kings não tem como dizer, olha, tô há 20 anos sem playoffs, 16 no caso agora, né? E vou fazer isso aqui, que é tirar todo mundo de qualidade. Então o time vai tentando juntar aqui uma ou outra peça, faz trocas sempre pensando no agora. Os caras trocaram o Haliburton pelo Sabonis e o Haliburton, não tô falando de jogador quem é mais impactante na vitória agora, mas enquanto valor, o Haliburton claramente tem um valor superior ao do Sabonis.
contrato, onde está no contrato, né? Enfim, projeção para o futuro, né? Aonde se joga o jogo da NBA hoje, que é muito mais vindo do perímetro, você tem um cara que faz tantas coisas como o Haliburton pode fazer, é mais valioso. E o Kings abriu mão por quê? Porque precisa somar vitórias ali que levem o time para uma briga de play-in, que levem o time para um playoff e possa finalmente acabar com essa seca, né? Então a seca de playoff está pesando muito na construção do elenco do Kings e da comissão também, né? Você citou o caso do Mike Brown, Guilherme, por que não vai atrás de um cara para dar uma chance, né? O Kings tentou isso, por exemplo, com o Luke Walton, né? Mas o Luke Walton já vinha de uma experiência no Lakers que não tinha dado certo. Então, o Kings tenta trazer o Alvin Gentry. Quem é o Alvin Gentry? Tem um perfil um pouco parecido com o do Mike Brown, né? Um técnico veterano de NBA, mas que os grandes trabalhos deles, assim, com as melhores equipes que o Alvin Gentry fez parte, são equipes onde ele vem como assistente, né? O Mike Brown, um belo assistente pelo Golden State, né? E, cara, ser assistente na NBA é pesadíssimo. É para poucos, é para elite, um dos melhores do mundo. Ettore Messina passou anos como assistente, nunca conseguiu convencer a ponto de ser técnico, convencer alguém a dar esse emprego de técnico para ele, né? Então, assim, é também duro ser assistente, mas tem gente que é melhor como assistente, né? Então, Kings vem de um trabalho do Luke Walton de pior defesa da NBA, vai para o Alvin Gentry, fica no top 4 ao contrário, né? E o seu ataque que funcionava para de funcionar e agora também é dos piores da NBA. E isso depois de 15 anos sem playoff, né? Então, o time está super estagnado enquanto evolução e fica tentando mexer uma peça ou outra para ver se essa é a que vai dar certo. Olhando para essa off-season, sem o peso das outras, Guilherme, achei um bom off-season do Kings, né? Traz o Keegan Murray, que na escolha 4, muita gente acha que devia ser o Jaden Ivey. Eu também achava que acho que o Jaden Ivey era uma escolha mais acertada para aquele momento. Mas, mais uma vez, o Kings tem a pressa, né? O Kings olha para o agora com olhos famintos. E o agora do Keegan Murray é de um jogador mais pronto, né? É um jogador que chegou na Summer League já destruindo. Né? Mas também a projeção dele é bem menor, né? Então, é um cara que encaixa mais que o Kings precisa. O arremessador vai poder fazer a 3, vai poder fazer a 4, vai fazer um bom combo ali com o Harrison Barnes, imagino eu. Traz o Kevin Huerter nessa off-season também, em troca de uma escolha futura de draft, que saiu barato, porque o Kings protegeu na escolha top 14, ou seja, se não for para playoff, a escolha continua do Kings. Para o ano que vem é top 12, para o ano seguinte top 10, as proteções, né? E aí, se não for top 10 até esse ano de 2026, viram escolhas de segunda rodada. Então, o Kings investiu muito pouco para trazer o Kevin Huerter, que é um ótimo arremessador, né? Que o Atlanta Hawks está abrindo mão dele, porque agora tem o DeJounte Murray, mas também porque não acha que ele seja um jogador de elite, de futuro elite na NBA. Mas ainda é um arremessador elite dentro da NBA, né? Já mostrou que pode ser isso. Então, o Kings traz arremessadores bons, né? Keegan Murray, Kevin Huerter, Malik Monk também, que veio do Lakers. Os últimos 2 anos dele foram bem legais na liga, né? O começo não foi bom, mas os últimos 2 anos do Malik Monk dão uma esperança. Então, assim, um off-season sólida para o Kings. Agora, sólido é o que o time precisa? Provavelmente não, né? É o que vai precisar muita defesa. O Mike Brown é visto como um técnico especialista defensivo. Então, se essa defesa do Kings voltar a funcionar como já não funciona há tanto tempo, o time vai poder somar vitórias ali e vai poder macetar essa odd do Cassinho de 33 vitórias e meia, né? É um time que tem sede, que quer vencer, diferente do que a gente falou até agora de Oeste, né? Utah Jazz, Houston Rockets, San Antonio Spurs. São equipes assim que OKC, são equipes que vão entrar para competir, lógico, mas se perder o jogo, a direção vai dizer, cara, tudo bem, faz parte do que a gente está fazendo agora, né? A gente vai perder esses jogos mesmo. Não é motivo para se desesperar, para pensar em troca, para pensar em mudança. O Kings não. O Kings vai para cada partida com uma necessidade gigante de vencer. Uma campanha de play-in já seria uma coisa positiva, visto como um passo positivo. A mediocridade é
nesse caso aqui, Guilherme, do Sacramento Kings, é vitória, né? Você ser medíocre, nesse momento, por lá, é uma coisa vitoriosa, porque eles estão tentando muito e muito vencer jogos diferentes de onde eles estão frequentando a tabela, né? Então a gente olha para esse Kings e pensa, poxa, mas eles são melhores do que o que tem ido para playoff no Oeste, e aí fica um pouco mais complexo, né? Porque se a gente pensar que todo time que foi para o playoff ano passado é bom pra caramba, e o Utah Jazz é o único que deu um passo para trás, aí você pensa, poxa, já tem 7 lá que são bons pra caramba, difícil pro Kings se meter entre eles. E aí você pensa que os 2 de LA não foram para playoff, e agora vão vir, pelo menos na teoria, bem mais saudáveis do que ano passado, e você pensa que o Portland Trail Blazers também acabou de dar uma super extensão pro Damian Lillard e não tem interesse nenhum em ficar perdendo o jogo nesse momento, então aí eu já tenho 10 concorrentes, né? E 10 é o número de corte aí para play-in. Então o Kings vai jogar por cada vitória, tem que começar forte. O dueto, né, De'Aaron Fox e Domantas Sabonis, a gente não chegou a ver assim como algo extraordinário na reta final de temporada. Vão precisar jogar mais como dueto agora. Então, assim, Guilherme, o Kings vai precisar ser melhor do que a soma das suas peças, né? E isso vai ser... Não tem sido o costume dessa equipe do Sacramento Kings, né? Então, vamos ver. Eu vou torcer bastante para que o Kings seja competitivo. Tem brasa por lá e não tem só brasa, viu, Guilherme? Tem português também, tem Neemias Quetá. Olha a dupla, né? A dupla lusófona. Leandro e Neemias pode ser tudo que o Kings precisa nesse momento, viu, Guilherme? Cara, é tudo que o Leandrinho precisa, né? Alguém para trocar uma ideia em português, né? Porque tá muito Bom tempo nos demais. Estados Unidos já e o Neemias vai curtir, né? Aliás, é o salve aí para os torcedores do Benfica que conseguiu uma classificação histórica, viu? O Benfica nunca tinha conseguido. Aliás, o basquete português como um todo nunca tinha conseguido classificação para a competição europeia e o Benfica de primeiro escalão, vamos dizer assim, né? Não é a Euroliga, mas o Benfica conseguiu uma vaga na Champions League da FIBA. Venceu um jogo duríssimo ontem contra o Bruce Baskets, time alemão. Então, parabéns aí para os torcedores portugueses, especialmente a massa que torce pro Benfica, né? O time é bem legal, hein? Bem legal de ver jogar. Ô, Lucas, é curioso, né? Porque na medida que você se posicionava aí, né, com relação ao Contra Sacramento, eu fiz golpes. o que você falou assim, né? Que o LeBron já tá passando no meio de jogos do Kings, né? Cara, você tem que buscar 20 anos da franquia para igualar o número de jogos do Luka. Tipo, o LeBron, beleza, o LeBron é um mutante, né? O LeBron é um mutante que tá na NBA desde 2003 e jogou bilhões de finais, foi para, enfim, é o LeBron, né? Agora o Luka chegou na NBA ontem, cara, inclusive foi ignorado pelo Kings. E você tem que buscar 20 anos da história da franquia no segundo ano do Rick Alderman para chegar ao número de playoffs, número de jogos de playoff, né, que o Sacramento jogou. Que venceu, acho que tem que ir mais longe ainda. Não fiz esse levantamento. Mas ele perdeu muita série de playoff, né? Bizarro. Bem bizarro, assim. Ô, Lucas, antes de seguir para a próxima equipe, eu quero dizer o seguinte, né? O Sacramento tem uma line aí que ela é convidativa. Agora, tem muito time do Oeste que tá muito afim de perder, né? Tá muito afim de perder. A gente já começou por eles aqui. E, velho, o Kings vai enfrentar essas equipes, né? Ou 2 ou mais vezes. E aí são vitórias a mais aí que podem contribuir para chegar nesse número. Ainda assim, é muito pesado, né? Você acha 33, eu pesado? acho. 33 vitórias e meia? Cara, eu acho pesado porque de agora em diante a gente só vai falar de time que, cara, é meio malvadão, né? É time que, cara, para ganhar é duro, né? Acho que a partir do próximo já é pancada. Porque, cara, o King já acha difícil, né? Mas é de agora em diante. E assim como os times fracos do Oeste, que estão loucos para perder, eles vão enfrentar 2 ou mais vezes. Essas aí também, né? Essas aí é bem tenso. Então, 2 ou mais vezes eu vou enfrentar todos, né? É 3 ou mais vezes. Guilherme, Então, o fato do Kings tentar vencer jogos ano passado, o tempo todo, fez com que a equipe tivesse 30 vitórias, mesmo com a quarta pior defesa e o sexto pior ataque. Só de querer ganhar, velho. Dá 30 vitórias, você com o sexto pior ataque e a quarta pior defesa. Então, assim, o Kings tem um talento ali,
E o Oeste tá pior. Assim, tem mais, não é que tá pior, mas tem mais time querendo perder, vamos dizer assim, do que o ano passado. Ok, mas agora Porque o Jazz não e o tem. Spurs entraram aí de um jeito assim, me ganha, pelo amor de Deus, ganha do meu time. E o ano Mas passado o eram Spurs times que meio que já competiam. tava, né? Ano passado o Mas o Spurs tava Spurs assim. competia, né, cara? Na reta final da temporada o time Dejante começou a ganhar Murray. jogo. É. Não, mas tinha jogador, pô. Agora eles não tem mais. Né? E o Jazz, meu Deus do céu. Mas agora o Lakers não deve ser tudo tão peba e Clippers também, né? Também. Clippers tem uma galera de Mas pro volta. Kings esses times já eram bem duros, né? Pro Já. Kings já ganhar disso aí já era meio. Vou ficar bem feliz, né? Cara, eu vou no Cara, under aqui, viu? Vou no vai no under. under. Ah, é Kings, velho. Não vou over no Kings do Mike Porra, Brown. mas Cara, eu não não é vou no over do Kings maldade? do Mike Não é Brown, velho. maldade no under do Kings, velho? Você fala covardia, assim? Ou você acha que é golpe da marmita falar, não, vai no over do Kings? Cara, não sei. Eu não vou no over do Kings. Ainda que eu abri aqui falando que eu gostava do time que eles conseguem botar em quadra. Ok. Vamos pra frente então, Guilherme, mas antes de ir Sabe por tão quê? à Assim, frente assim. Ah, é um time que se você perde qualquer jogador aí com lesão desses 4 principais por 5, 10 jogos, cara, eles não sabem, eles não têm cultura pra repor um cara, um sistema tático que segura a bronca. Eu nem citei o Keegan Murray, né, que é um cara que acho que ainda pode ser um bom jogador, mas eu não vou apostar no Kings ainda não. O Kings precisa eu já quebrei a cara com o Kings em outras ocasiões, né? Então vou ficar distante. Vou no under aqui, vou apostar contra o Kings, hein? Talvez seja o que eles precisem pra ir bem. boa, gostei, Guilherme. Antes de ir pra frente, né? Não falamos ainda do outro time, embora tenha aí no título do episódio. Mas antes de ir pra frente, Guilherme, quero aqui agradecer quem apoiou o Café Belgrado nesse fim de semaninha, né? Desde o último episódio. E apelar para quem não apoiou, né? Porque estamos precisando muito de apoiador. Então, você que não apoia o Café Belgrado, vem com a gente. Mas, ó, o Felipe Silveira apoiou o Café Belgrado. O Sávio, Guilherme, o Sávio fez uma coisa impressionante, hein? Eu não sei se ele quer que fale aqui, mas o Sávio se tornou um dos grandes apoiadores do Café Belgrado. Um salve, muito obrigado ao Sávio. E o Gabriel Alma, né? O Gabriel Almeida também colou com a gente. 3 dias aí, Guilherme, que tivemos desde o último podcast, né? Foi na sexta e agora estamos na segunda. 3 apoios. Um bom fim de semana, digamos assim, para o Café Belgrado. Precisamos de uma semana cheia, viu? Precisamos de uma semana completa. Então você, por favor, nos apoie, cafébelgrado.com.br. É molezinha nos apoiar, hein? E aqui, Guilherme, não vai ter golpe. A gente vai mandar conteúdo exclusivo para você. Teve já essa semana MIP Hunters para apoiadores, vai ter mais MIP Hunters, cara, até começar a temporada. A gente vai ter terminado a série MIP Hunters, então vai ter muito conteúdo exclusivo para apoiador. E o principal, né? Você ajuda o Café Belgrado a se manter. Então, cafébelgrado.com.br vai te levar para o site da Aurelo. Lá você apoia o projeto do Café Belgrado. Se você estiver dentro do aplicativo do Aurelo para iPhone, vai primeiro no link, né? Vai no link, vai pelo navegador, aí você vai, porque a Apple nos odeia, todo mundo sabe disso. Você vai conseguir apoiar lá pelo link, pelo navegador, e depois você entra normalmente no aplicativo e vai estar lá tudo desbloqueado para você. cafébelgrado.com.br, apoie o Belgradão, precisamos muito, muito, muito do seu apoio. Muito obrigado a todo mundo que apoia o Café Belgrado e continua apoiando esse projeto que é tão dependente de vocês. Alguma frase de efeito aí, Guilherme, para convencer a população? R$9. R$9. Com R$9 desde 2018. Custa R$9 o plano de apoio do Belgradão. E a gente precisa do seu apoio. R$9 você consegue assinar o Belgradão, manter o projeto e ganhar de recompensa muita coisa. A gente não lista, né? Assim, porque estamos no toque de corrida, listamos só o MIP Hunters, que é a série do momento. Cara, mas tem tanto conteúdo fechado, conteúdo aí com pesquisa, histórias de NBA. Vale muito a pena, né? Às vezes não só de NBA, né? Tem de mundo FIBA também, porque a gente tem uma série sobre os estrangeiros. Cara, é muita coisa. Então, o que eu peço? Entra no cafébelgrado.com.br e dá uma olhada lá na aba podcasts. Você vai, ao digitar isso, você vai para dentro do site da Aurelo. Vai em podcast, você vai ver o tanto de conteúdo que são fechados, né? Que não são podcasts que ficam no feed de todos os aplicativos. São conteúdos exclusivos. É uma espécie de Belgraflix, né? Um programa de assinatura que, ao contribuir com o Belgradão, você contribui, claro, esse é o motivo que eu imagino que as pessoas contribuam,
mas você também é recompensado com muita coisa. Então, muito obrigado por quem apoia a gente, muito obrigado por quem ouve a gente, quem ajuda a divulgar. E se você está pensando assim, será que vale a pena? Pô, mais uma assinatura, já assina aí, streaming disso e daquilo. Cara, na verdade, você está apoiando a comunicação alternativa, a comunicação independente no sentido de que ninguém nos sustenta, mas assim, você está fazendo parte de um movimento aí de tentativa de criar algo, né, nesse ramo. Então, fica o convite, né? Você tá cansado, chega dos mesmos, né? Lembra desse tá cansado Essa é a desse. frase de efeito que você escolheu? Chega dos mesmos. Tá cansado, né? De. Assim, da mesmice, do jeito que é tratado o basquete como um todo. Cara, é fácil reclamar. Agora, tem uma maneira de se constituir outros jeitos de pensar a comunicação, a produção de conteúdo, mas ela precisa de apoio. Ela não sobrevive sem apoio. Então, se você está cogitando, acho que talvez esse seja o melhor argumento, hein? Mas eu vou usar ele só de vez em quando, porque daí, se eu usar sempre, Vamos ver Lucas, as se, pessoas não Guilherme, vamos ver se prestam mais alguém atenção. apoia, né? Se ninguém apoiar, não foi o melhor argumento. Se você acha isso um bom argumento, apoie o Café Belgrado. cafébelgrado.com.br. Você faz toda a operação dentro do aplicativo da Aurelo. É ele que desbloqueia. Por lá mesmo você ouve. Lucas! Teve um joguinho hoje cedo já, né? Mundial Feminino. O Canadá perdeu aí pra Austrália. Perdi 10 lá na KTO. Botei aí a Austrália -3, 3,5, né? E o jogo ficou 3 pontos. Poxa. KTO.com, Acontece. O melhor Cassinho lugar para fazer sua bet. Cassinho é assassino das bets, né, Guilherme? Cara, quando acontece isso, eu fico muito irritado, porque o jogo tava na mão, o Canadá não precisava desse saldo, né? 4 tava bom, 5 tava bom, 6 tava bom, já tava classificando em primeiro. E aí me derrubou, né? Mas tudo bem. Qual é a próxima equipe, Lucas? Canadá perdeu, mas levou diferente de você, né, Guilherme? Só perdeu. Eu perdi mesmo. Perdeu e o Cassinho levou. Guilherme, Mas ganhei 50 ontem, Lucas, apostando. Ganhei mais de 100 ontem nas bets de basquete europeu, né? Mas especialmente no Barcelona e Real Madrid. Cara, eu sempre aposto no Real Madrid e sempre ganho. É inacreditável quanto apostar no Real Madrid me dá dinheiro no basquete. Lá na KTO também. Cara, eu tava confiante, botei 50. Só que assim, como é uma bet assim, que é muito arriscado, eu falei, não vou mandar pra galera, porque depois porque é jogo muito duro, né? O time do Barcelona até um pouco mais encaixado, o Real Madrid com alguns desfalques, com dificuldade de adaptação ainda. Cara, mas eu falei, mas é o Real Madrid, né, velho? O Barça. Então vou postar, mas não vou compartilhar, porque vai que a galera posta também e perde. E a gente gosta de dar bet segura, né? De dica por aí. Por isso que o nível de bet seguro acerto. não existe, Guilherme. Bet que a gente acha que tem A gente boas confia boas bem. chances. Assim, que não é assim. Vou tentar essa doideira. A gente tenta ir nessa linha um pouco mais analítica, né? Não é mais do feeling, vamos dizer assim. Mas Barça e Real, velho, é muito feeling. Cara, Real Madrid maceta sempre no basquete. É impressionante. No futebol também. Guilherme, tem umas odds na KTO de política, viu? Se você confia em pesquisas, dá para você macetar alguma coisa por lá, especialmente de Minas Gerais, hein? Mas é o máximo que eu vou falar aqui de política, Guilherme, porque eu não vou marcar política hoje aqui no episódio, porque temos Aliás, muito... Lucas, não aguento mais discutir política. Espero que acabe domingo, né? Eu espero que a partir de segunda a gente não tenha mais que falar de política. Então, tem que acabar domingo. Pode continuar. Ok. Guilherme, temos que ir para frente porque temos muito, muito, muito a falar de Charlotte Hornets, o time de Michael Jordan, né? Simplesmente o time de Michael Jordan. Guilherme, lá na KTO, a linha era 37 vitórias e meia. O Cassinho falou, cara, tá demais isso aí. Baixou para 36 vitórias e meia. E ainda tem gente que olha para o under com muito apetite. Guilherme, por que de um ano legal que vinha fazendo o Hornets, agora tá esse mau humor intenso por lá, embora tenha uma das estrelas jovens mais promissoras da liga? Por que o Hornets não está sendo olhado como uma setinha para cima? Cara, é uma pergunta interessante. Acho que é um pouco desafiador pensar isso mesmo, porque a gente espera, né, das estrelas evolução. Claro que, assim, a gente sabe que, em hipótese alguma, vamos ficar do lado do que aconteceu com o Miles Bridges, fazer qualquer tipo de análise que pondere. Cara, o quão distante ele ficar da nossa vista e o quão rápido a gente puder esquecer a existência dele no basquete, vou ficar bem tranquilo, porque se informe aí o que aconteceu, quem não tá sabendo, porque é grotesco. Então, eu não quero falar disso. Mas eu preciso falar que ele era uma peça bem importante desse time, né? E você tá pensando numa temporada aí
em que você perde um dos seus principais jogadores, acho que não tem como ignorar isso, mas além disso, Lucas, acho que tem aqui uma certa desconfiança ao Lamelo, né? Tem a impressão de Você não que... perde uma chance de falar mal do Lamelo, impressionante, hein? Cara, eu perdi várias oportunidades de falar mal do Lamelo, mas eu imagino que a não crença na evolução do Lamelo paute essa odd, você acha que não? Ah, cara, é difícil pensar, né? Assim, o Hornets, diferente do Kings, ele estava experimentando um crescimento real, né? Estava experimentando uma evolução real, né? A equipe veio de 43 vitórias nessa última temporada. O fim foi o mesmo, né? 10º lugar no leste, e depois play-in, surras no play-in, né? No ano anterior, e nesse ano foram 2 surras que o time tomou no play-in. Os 2 jogos foram mais de 25 pontos de derrota, né? Tanto em 2021 como em 2022. Então, assim, continuou longe do playoff, mas a gente via as coisas em quadra acontecendo, né? A gente viu como estava legal esse time do Hornets quando tinha todos os seus playmakers à disposição, né? Especialmente Gordon Hayward jogando junto com o Lamelo, junto com o Terry Rozier, não necessariamente os 3 em quadra ao mesmo tempo, mas você ter esse tanto de playmaker tava dando certo, né? No ano anterior tinha o Devonte Graham também. Então, assim, era um time com um ataque que funcionava, né? O Hornets, mesmo com muito desfalque durante a temporada, teve um ataque, o 9º melhor da NBA, né? Um ataque bem interessante, um pace bem legal também, um dos melhores paces da NBA. Então, era um ataque que criava volume. O time foi, durante a temporada, trocou pelo Montrezl Harrell, que era um jogador que continuava dando essa dinâmica, né? Mas, para essa off-season, a ideia do Jordan foi mudar bastante, né? O coach Borrego, Guilherme, foi demitido finalmente. Você há muito tempo defendia que ele, eu não sei nem se você chegou a mudar de opinião nisso, mas que ele era ou não um técnico sério, mas o time foi o 4º que fez mais pontos na NBA e o 6º que mais tomou, né? E agora o time traz de volta Steve Clifford, que estava até um dia desse por lá, né? Um técnico conhecido por uma defesa forte, tanto é que mesmo quando tinha o Kemba no elenco, Guilherme, a defesa do Hornets chegou a ser top 5 da NBA, né? Então, é um técnico que prima pela defesa, né? E se acontecer mesmo isso, da defesa melhorar e o time tiver à disposição Lamelo, tiver à disposição Gordon Hayward, eu não sei se o Miles Bridges vai fazer tanta diferença assim. Vou confessar aqui, viu, Guilherme? Era um ávido consumidor do que o Miles Bridges podia fazer em transição, mas o jogo de meia quadra dele não me agradava tanto, né? E às vezes o Hornets acabava precisando buscar também com o Miles Bridges, criando por ali. Era um jogador de muito volume dentro do Hornets, fez 20 pontos por jogo na temporada, né? Foi um dos candidatos a MIP, mas eu acho que mesmo jogadores menos cotados por ali, como o Jalen McDaniels, de repente o JT Thor, o Kai Jones, que já estava por lá, são jogadores que eu acho que podem prover, né? Providenciar o legal do jogo do Miles Bridges, que era o jogo da transição. E acho que o Hornets pode, se tiver os seus principais jogadores, Lamelo, Gordon Hayward e o Terry Rozier, entregar uma temporada bem boa, viu? Então, assim, o under é convidativo, 36 vitórias e meia, porque a equipe sofreu um baque que não estava preparado para sofrer. Você tira um jogador de 20 pontos por jogo do elenco, sem a oportunidade de troca, sem salário, sem espaço no salary cap, né? Você simplesmente perde aquele jogador e não tem nenhum substituto óbvio, né? Então isso pesou para o Cassinho, né? O Cassinho pesou a mão. Agora eu vou te perguntar uma coisa, Guilherme. Se o Lamelo é de fato uma estrela de primeira grandeza, o que ele tem aí é suficiente para fazer barulho, né? Se ele é uma estrela de primeira grandeza, eu tiro o volume do Miles Bridges, eu dou esse volume pro Lamelo, né? Bota mais a bola na mão do Lamelo, pede para ele criar mais, para ele gerar mais pontos, gerar mais vantagens, né? E vamos ver. Vamos ver se ele é isso tudo mesmo, né, Guilherme? Porque o Lamelo, ele tá na lista, Guilherme, de jogadores no segundo ano com pelo menos 20 pontos, 6 rebotes, 6 assistências, 5 rebotes, que só tem LeBron, Oscar Robertson, Magic Johnson, Luka Doncic e mais uma pessoa que eu não lembro agora, peço perdão para essa pessoa.
Então, olha o nível dos caras que ele tá aí, né? Então, se ele é capaz de ser um desses caras, ele é capaz de fazer coisas grandes mesmo com o elenco não tão qualificado, né? Então, olho para esse Hornets com muito interesse, viu, Guilherme? Principalmente para ver se esse terceiro ano do Lamelo vai ser um ano especial, né? Que o coloque numa prateleira bem acima, né? O time de resto, não é que eu quero dizer assim, que são pebas, né? Mas o restante do elenco, né? Fora os já citados, tem Kelly Oubre, tem Mason Plumlee, a volta do Nick Batum, né? Não, o Nick Batum tá lá só por salário, né? Tô pegando aqui a lista dos salários, tá, Gibas? Tem o Cody Martin, que foi reassinado nessa temporada, pediu Washington, o Cody Martin recebeu um belo aumento, né? É engraçado que o Cody Martin era para ser o irmão bom do Caleb Martin, o Hornets tinha os dois, escolheu esse, e o Caleb tá recebendo mais lá no Miami, viu? Fica a denúncia aí. Pediu Washington James Bouknight, Tá escolha incentivando de... a rivalidade fraternal? Você sabe Caim e que eu tenho um Abel não grande... te ensinou uma lição? Guilherme, você sabe que, Não te que eu tenho um ensinaram? grande interesse em gêmeos, né? Então eu acompanho todo o drama Tem geminiano. acompanhado os Targaryen? Targaryen? Assim que fala. Cara, que episódio foi esse? E temos Não, que foi falar bom disso a qualquer demais. momento, viu, Guilherme? Mas acho que não é Foi bom agora demais. o momento. Acho que nem Hornets, nem Kings inspiram, né, o que é necessário para falar com a paixão que devida de House of Dragons. Mas em breve a gente entra nesse assunto aí. Mark Williams, escolha de primeira rodada desse ano. Um big aí que me parece pronto para a NBA. O James Bouknight estava dizendo, né? Foi escolha de primeira rodada ano passado. Acho que esse ano ele deve ter mais tempo de jogo. Então, assim, o time tem jovens, tem poucos daqueles veteranos que você pensam que estão com carreira estagnada. Tem o Mason Plumlee ali e tal, mas boa parte são jovens, né? Então, estou bem interessado para ver o que o Steve Clifford vai fazer para essa defesa ser competente. Não imagino que o Hornets vai ter uma defesa pior do que, sei lá, top 15 da temporada. Acho que o Hornets, pelo estilo de Steve Clifford, vai buscar isso e tendo a achar, Guilherme, que é macetável esse over. O leste é duro, o leste é pesado, mas dá para você, como foi no ano passado, né, ter 43 vitórias e ficar fora do playoff ainda com uma certa folga. Então, acho que tem espaço aí pro Hornets ir bem e mesmo assim não ser uma temporada de tanto sucesso. Acho que o drama de aumentar minutos, volume, protagonismo do Lamelo é ele ficar em quadra. Porque defensivamente ele foi um alvo, né? E é um alvo que, por enquanto, não encontra muitas soluções. Precisa de um jogo acelerado, fica bem bonito quando ele consegue acelerar. O 5 contra 5 acho que é um pouco. Tem que tomar algumas decisões, e as defesas da NBA, quando conseguem pressionar, ainda que a temporada regular é um pouco diferente, acho que deixam bem expostas, né? Acho que a experiência de play-in deve ter ensinado bastante para ele nesse aspecto, né? De que algumas falhas no seu jogo te expõem demais, demais, demais. E tá em boas mãos. O Steve Clifford, de fato, é um técnico bem competente, bem times que jogam duro, né? Então, acho que ele vai também saber proteger o Lamelo melhor do que o Borrego. Porque muitas vezes, né, Lucas, um sistema defensivo que seja capaz de proteger a sua estrela, inclusive nessas situações, resolve, né? A gente falou, por exemplo, do Luka muito isso nos playoffs. O Luka não é um defensor de elite da NBA e era muitas vezes visado, sobretudo nos playoffs. E o time do Dallas, claro que com um pouco de esforço também, muito de esforço do Luka, mas também o time como um todo encontrou saídas ali para protegê-lo, fazer com que ele, ao ser alvo o tempo todo, não fosse presa fácil para o outro time pontuar, mas também protegê-lo fisicamente, para ele poder entregar o melhor nível do outro lado da quadra. Né? Então, tem caminhos sim. Acho que a evolução do Lamelo passa por fazer com que esse basquete plástico, esse basquete que evidentemente conquista todo mundo que assiste, seja também competitivo do ponto de vista de vitórias, né? Consiga dos dois lados da quadra ser efetivo, fechar jogos bem. Vamos ver, acho que tem por onde sim, mas Acho que é mais o Lamelo, ele fisicamente ele tem uma grande força, né? Assim, pelo tamanho que ele é, a posição que ele defende, né? Ele tem ele não sei se ele chega a ser alvo. Ele, por exemplo, foi o líder em defensive win shares do time do Hornets, né? Então, assim, ele defensivamente ele não deve a ninguém na equipe do Hornets, estatisticamente. Lógico que no jogo
jogado, a gente vê algumas falhas defensivas, né? Um cara que aposta muito, né? Então ele tem um alto número de roubadas, mas também tem um alto número de jogadas, assim, que ele acaba permitindo que o time crie vantagem, porque ele tentou roubar uma bola fora de hora. Mas eu acho que ele sendo fisicamente imponente como ele é para a posição que ele defende, ele acaba sendo menos target, né? Acaba sendo menos alvo do que o que a gente imagina durante a temporada, né? Então, pro Steve Clifford, como eu estava dizendo antes, né? Ele conseguiu entregar uma defesa top 5 com o Kemba no elenco, que é muito mais franzino, menor, menos apto defensivamente do que o LaMelo, né? Então, tem boas perspectivas, né? Acho que o Luka, ele tem menos propensão, ele é bem mais alto que o LaMelo, bem mais forte, encorpado, né? Tem menos capacidade, eu diria, de defender jogadores mais rápidos, né? Mais ágeis. Então a gente via isso, o Suns tentando fazer isso com o Luka, né? Mas como você disse, o sistema bem montado acaba tanto deficiências ofensivas como defensivas acabam sendo mascaradas, e acho que o Steve Clifford conseguirá com esse time do Hornets entregar uma defesa bem mais competente do que o que a gente viu nos últimos anos. Tô perigosamente empolgado com esse time aqui, viu, Guilherme? Antes de abrir o podcast, eu até meti uma bet no under, viu, do Hornets, mas imaginando, né? Tô fechadão com o Steve Clifford, viu, Guilherme? Acho que o Michael Jordan, vou botar o Jordan aqui. Michael Jordan vai fazer com que o time traga vitórias. Eu tô sentindo você, e não é a primeira vez, né? Um pouco lameloplanista, viu? Eu tô Não, sentindo. eu sou lamelista, mas jamais lameloplanista. Eu senti um lameloplanismo nesse desenvolvimento aí do argumento Trazer aí. a estatística real dele acho que é o Não, contrário, não é? Dizer que ele é não, um não, jogador não ruim defensivamente, que especificamente as isso. estatísticas não bancam, eu acho que é O Lamelo é mais. bom defensivamente, então? Não, as estatísticas não bancam que ele é um jogador que é caçado em quadra. Ele é um jogador que é terrível quando tá defendendo. É, Basta ver o jogo do Hornets. ok. Aí você E, tá tanto trazendo, que o então. Borrego tirava ele de quadra em boa parte dos jogos, porque ele não conseguia ficar em Agora o quadra. Borré que foi demitido, que tem a pior defesa da liga nos últimos anos, é o parâmetro? Cara, o cara que foi demitido, que foi o pior técnico defensivo da liga nos últimos anos, tinha que tirar o Lamelo porque ele não conseguia defender. Imagina o nível que o Lamelo tava defendendo. É, era o melhor defensor que ele tinha estatisticamente, né, em quadra. Então você vê aí que realmente ele merecia a demissão, viu, Gibbs? O Lamelo-planismo está fortíssimo aqui. Cara, a gente sempre acaba discordando, né, do Lamelo. Hoje tava indo num caminho meio propício, assim. Mas aí acabou indo pra outra direção. É que Lucas! você fica muito, como é que eu posso dizer, se sente ameaçado pelo Lamelo, porque toda lista de, jogadores mais jovens a conseguir tal coisa, tem o Luca e Lamelo, aí Cara, o triplo... dia que. Não, na moral. É tipo o Brasil ficar com medo da Bolívia. Desculpa. Não é, O Gibbs, Brasil você não tem sente, nenhum. O Brasil, tipo, não, não tem nenhum medo da Bolívia. não tem, lógico, o Luca é muito superior ao Lamelo, não É discordo isso. disso, mas você Por que fica eu teria super na medo? defensiva porque o Lamelo tá nas Não, listas. cara, não tenho o menor interesse em proteger o Lula do Lamelo, cara. Nenhum. O Lula? Por que você não O tem Luca. medo? Qual é o desafio de hoje, Lucas? O desafio de hoje é excelente, Guilherme. Se Hornets e Kings fossem olha só o que eu tô falando, hein? Não é atual. Ex-jogadores do Brasileirão, quem seriam? Isso é Cara, inédito, hein? essa é muito difícil, velho. Pera lá. Explica o desafio, vamos lá. Toda vida você tem que comparar, né? Ou com a fruta, com a comida, com o animal selvagem, as equipes em análise do dia. Hoje são Hornets e Kings, comparar com ex-atletas do Brasileirão, né? Você pode usar atletas, por exemplo, que estão lá no programa do Craque Neto, ou outros atletas que sejam reconhecidos, pelo menos pelo fã médio, né? Por exemplo, Paulo Baia, pode meter um Paulo Baia aqui. Agora você vai falar, sei lá, Tonhão. Tonhão já é um pouco Porra, a mais galera não conhece cult, né? Tonhão, velho. Pô, mas é bem mais cult, né, Gibbs? E nossa audiência também não é tão idosa. Mas às vezes é legal, né, pra você forçar alguém a procurar a história de Tonhão, né? Então pode usar quem você quiser, Guilherme, desde que seja ex-atleta, e pode ser ex-atleta em atividade, né? De repente, se você quiser usar o Thiago Neves, você pode usar, porque ele não joga mais nada. Cara, é difícil porque assim, o Kings é bem agressivo, né? Então eu posso estar mexendo aí com sentimentos, né, da população aí, mas pra mim o Kings é o Finazzi,
né? Não sei se as pessoas se lembram do Finazzi. Finazzi fazia lá seus golzinhos, né? Um atacante rompedor aí, grandão, fazia muito gol de cabeça, mas estava sempre no time que era rebaixado, né? Inclusive no meu Corinthians, quando foi rebaixado. Então, acho que o Kings merece um Finazzi, com todo o respeito que eu tenho pro Finazzi. E Aí. assim, o Finazzi na Série B destruía, né? O Kings pegasse a Angelique ia ser bom demais, velho. Agora, o Hornets, cara. O Hornets é um time carismático, né? Sem dúvida nenhuma, carismático. Tem aí sua exuberância, vamos dizer assim, né? Tem aí seu momento aí de empolgação. Tem carisma, porque, enfim, a abelhinha, né, cara? Como é que você não vai ficar empolgado aí com a abelhinha, né? E, querendo ou não, Lucas, é um time aí que teve bons momentos, é comandado aí pelo Michael Jordan, né? Agora, assim, não quero também exagerar, né? Então Ok. vou ficar mais suave, assim, não acho. Não é uma estrela, vamos dizer assim, né? Não é. Se fosse uma estrela, não tava aqui no começo dessa Ok. abertura, né? Então eu tava pensando nesse perfil, assim, né? Jogador carismático, mas que não deu o salto, né? Não deu aquele pulo para ser mais do que carismático, né? E aí, Lucas, eu me perdi, me encontrei e acabei lembrando do Geraldo, jogador aí do Náutico, Porra, pegou um que vozão, velho. Pegou Série A no vozão. pegou e porque ele tinha uma dancinha muito carismática quando ele fazia gol, que lembrava um pouco até o Kidiaba, né? O goleiro lá que fez contra o Twitter tinha uma dancinha similar, que era de sentar no chão e fazer um pulinho assim. E cara, achei que macetava um Geraldinho aqui, né? Geraldo, esse é bem assim, underground. Os dois, né? É, Bem esse é mais undergrounds underground. aí. Mas aí acho que o Eu, Geraldo. eu, eu tenho uma sugestão de Hornets aqui só, mas Você não eu curte o senti assim, Geraldo? com Geraldo. Eu achei o Geraldo pesado pro Hornets e o Pô, Gibbs. o Geraldo é carisma, velho. É, eu tava pensando no Euler, filho do vento, né? Porque o Mas o Hornets Euler foi mete, campeão já, velho. Que isso. o Hornets mete um pace muito alto, né? Muito acelerado. E eu É acho bom. assim que ele é craque, ou seja, tem talento, as pessoas. Mas assim, não vamos parar toda hora pra ver um Euler, né? A gente vê o highlight do Euler, vê, olha, ele botou a bola na frente e cruzou na medida, né, pra alguém. Então, assim, não é por causa do Euler que o time é campeão, né? O Euler ajuda muito. Euler, se você estiver ouvindo aqui, eu temia demais quando você enfrentava o Flamengo. Mas o time não era campeão por causa do Euler, né, Gibbs? Era campeão, mas o Euler ajudava muito. O Euler consagrava os Pô, o caras, né? Euler pegou uma seleçãozinha, velho. Mas ele pegou uma seleção, não foi aquele jogo só que foi só tipo os convocados que jogavam no Brasil, ele jogou ao lado do Romário, foi 7-0 contra a Bolívia, ou foi Venezuela. Acho que ele só pegou aquele jogo, ele pegou Cara, acho mais. que ele pegou uma época com o Leão também, que o Leão convocava vários caras. O Pô, Leão, mas velho, o Leão, no técnico da seleção, ele era tipo essa galera que fala mal o de Leão é o europeu, Borrego, né? Guilherme. Não, o Leão, pô, não, o Leão manja de bola. Pô, mas o Leão não foi sério, velho. Ele convocou o Leomar, convocou uma galera. Teve isso. Mas ele convocou, por exemplo, o Adriano Imperador com 18 anos, assim. Ninguém Pô, mas era falava que o melhor. Adriano era fudido. Eu vou Nesse. falar. Não, tava com 18 anos. Ninguém leva pra seleção, né? Mas ele É levou, cara. verdade. Então. Talvez E, pô, até sem merecer, né? e ele era o técnico Tipo do o Borrego. Diego Robinho lá no Santos de 2002, das pedaladas e tal. Então, assim, tem bons trabalhos, né? O dia que o Borrego tiver um time assim, Lucas, ele vai adorar, né? Acho que. Mas ok, vou respeitar aí o seu. sua. Agora você tem que dar uma pro Kings também, cara. Cara, mas eu sempre só penso um, né? Porque você usa os dois, eu só penso um. Então não pensei no Kings, mas se for o Kings, tem que ser alguém que teve um bom começo e assim, o que se esperava do auge muito fraco, né? Então teria Paulo que Henrique ser um. Ganso? Mas só que o Ganso tá jogando demais agora. O O Ganso Kings antes tem do. que. Ganso sem Diniz? Cara, vou usar o próprio Fernando Diniz. Quero ver quem Fernando lembra o Diniz Fernando Diniz era. jogando Pô, aí. jogou no Timão, velho. Jogou Ele no jogou no Timão, mas Flu. nunca não virou aquele cara que se esperava, né? Eu esperava que o Fernando Diniz chegasse num nível bem alto, tipo Palhinha, assim, pelo menos. O que o Casagrande diria do dinizismo? Aí eu não posso dizer aqui, né, Tem Guilherme? destaque Porque final? meu destaque final, Gibas, é o seguinte: vem pro Giannis. É um grupo de apoiadores insider do Café Belgrado a partir de R$ 20. E, cara, só melhora, né? Então, você curtiu um sabadinho. Guilherme, infelizmente, fiz muitas postagens parcialmente alcoolizadas nesse fim de semana, né? Então, peço
um desculpa e um parabéns para todo mundo no Giannis, porque não é sempre que vocês pegam um Nepo Drunk, né? Mas esse fim de semana foi especialmente convidativo. E é bem, bem divertido o Giannis, viu, Guilherme? Qualquer momento, a qualquer ocasião, tem sempre alguém disposto a trazer novidades, trazer notícias do mundo esportivo, notícias do mundo não esportivo, e sempre você vai ter a certeza de estar rodeado ou rodeado virtualmente de pessoas incríveis, né? Então vem para o grupo de apoiadores do Café Belgrado, temos um pouco mais de 200 pessoas por lá, estamos esperando você, viu? cafébelgrado.com.br, se torna um apoiador do Café Belgrado, especialmente vem para o Giannis. É isso, vou sublinhar aí, cafébelgrado.com.br. Siga o Café Belgrado nas redes sociais, se puder. O Café Belgrado no Twitter, o Café Belgrado no Instagram. Muito conteúdo, hein? Muito conteúdo aí para você que curte um basquetinho. Valeu, forte abraço e até a próxima.